Meus amados, mais uma vez estamos aqui, meus amados, para aprendermos sobre essa série Sinais da Vinda de Cristo, dando continuidade, meus queridos. Vamos estar aqui falando sobre a democracia, a monarquia e a teocracia. E vamos estar trazendo aqui um texto para a nossa meditação em 1 Samuel, capítulo número 8. Vamos estar lendo do versículo 4 em diante. Que a paz de Cristo seja com todos vocês, no seu lar, na sua casa, na sua família. Que a paz do Senhor seja com todos vós. 1 Samuel, capítulo 8, verso 4, diz assim, meus queridos. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Nós estamos meditando, meus queridos, em Mateus capítulo 24, verso 7, que é nação contra nação e reino contra reino. Verso 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, porquanto disseram: Dá-nos um rei. Estão falando sobre reinado, sobre nações, falando sobre sinais da vinda do Senhor, que é nação contra nação, reino contra reino, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, a monarquia que vamos estar falando. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Meus queridos, você pode estar, meu querido, minha querida, você pode estar aí, ler todo o contexto no todo, que vai do versículo 1 até o versículo 22. Apenas lemos alguns versículos aqui, para ganharmos tempo. Nesse texto, meus amados, tem 3 regimes de governo. Há 3 governos aqui. Aqui tem a monarquia, tem a teocracia e também tem a democracia. O que nós entendemos, meus queridos, a respeito desse texto, no qual nós acabamos de ler? Você pode ler na sua casa com mais cuidado. A monarquia é o reino, forma de governo, vamos falando aqui de formas de governo. Forma de governo em que o chefe do Estado tem um título de rei ou rainha. Já a teocracia, etimologia, surgiu do grego. Essa palavra teocracia surgiu do grego. Theo significa Deus.
cracia significa governo, quer dizer, governo divino, uma forma de governo. Tem a forma de governo que é a monarquia, que é um rei ou uma rainha, a forma de governo que é a teocracia, que é governo divino, o Senhor governando, e a democracia, que nós conhecemos que o poder emana do povo, direito de escolhas de seus representantes. Então, no texto que nós lemos, há 3 formas ali de governo. E o profeta Samuel, nesse tempo, aí no contexto, era o profeta, e o Senhor usava ele para falar com o seu povo, porque o profeta é um porta-voz de Deus. O que é o porta-voz de Deus? É dos céus para a terra. Então Deus usava o profeta Samuel para falar com o povo, para dar direção ao povo da parte de Deus. Um governo da parte do Senhor. Deus governando sobre a vida do seu povo. Mas o povo começou a ver os outros países, os outros reinados que tinham reis, que tinham monarquia, e eles também queriam assim. E isso não foi bem visto aos olhos de Samuel, profeta Samuel, porque bem sabe, aquele ou aquela que tem uma vida espiritual, sabe que um bom governo, o melhor governo, a melhor forma de governar a sua vida é Deus. Allah esteflob, bigiando gobudogov mastihe, rabento costefla. A melhor forma de governo para alguém é Deus governando. Não é o homem governando, e sim Deus. A melhor forma de governo não é a monarquia. No entanto, vivemos em uma democracia que, nesse contexto que nós lemos, meus queridos, o texto que nós aqui lemos, que também está a democracia. A teocracia é Deus a governar, governo divino, a monarquia é um rei ou rainha, e tem a democracia. Então, nesse texto está englobado, reunido em um todo, essas três formas de governo. Está englobado, reunido no todo, essas 3 formas de governo nesse texto que nós lemos. Então, o Deus da democracia, na liberdade, o Deus da democracia. Fiz aqui um comentário baseado nesse texto. Democrático, na liberdade de expressão, na liberdade de escolhas, liberdade de ir e vir. Então o povo disse para Samuel que queria um rei. E Samuel vai ao Senhor, porque não foi isso uma coisa boa aos seus olhos, de fato não é, quando sai do governo de Deus, né, que a melhor forma é o governo de Deus. E o Senhor disse para Samuel, que eles não tinham rejeitado o profeta Samuel, mas tinham rejeitado a Deus. Porque através do profeta Samuel, o Senhor governava o povo, dirigia a vida do povo. Mas o povo quisera ter um rei, uma monarquia, e assim Deus, da democracia, democrático, na liberdade de expressão, na liberdade de escolha, que o Senhor deu livre-arbítrio ao ser humano a escolher o caminho que deve seguir, ou que quer seguir, não o que deva seguir, mas o que quer seguir, o que deve ser seguido, o Senhor mostra o caminho que deve ser seguido. De escolha, liberdade de vir. Estou a falar de liberdade e não de libertinagem. Ou seja, há uma imensa... ou seja, meus queridos, Jesus como rei, que é a monarquia, o Senhor como teocracia, que é um Deus que governa, Jesus é um rei,
Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Embora ele sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele deu a liberdade de escolha. Ele sendo soberano, no entanto, nos tempos atuais e antigos, concede à humanidade o poder de escolha, que é a democracia. Nos tempos antigos, Adão e Eva, no poder de escolha, você vê lá no Jardim do Éden. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Quer dizer, poder de decisão, liberdade de escolhas, de democracia. Então, nós lemos aqui nesse contexto que, embora o Senhor seja soberano, ele é o Rei dos Reis, soberano, deu a liberdade de escolha ao ser humano. Então, meu querido, minha querida, escolha ser governado por Deus. A melhor forma de governo para se viver é um governo dirigido por Deus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.